No ar, programa Antena Ligada. Música, notícia, cultura e sindicalismo. Bom dia, hoje quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Eu sou a jornalista Maísa Lima, comigo no estúdio o apoio técnico de William Rodrigues. E hoje nós estamos recebendo aqui no Antena Ligada a técnica de seguro social aposentada e diretora do Sintfesp, Rita Aparecida, que vai conversar com a gente sobre o caos que está acontecendo no INSS. Matéria recente publicada em jornal local apontou que a espera por aposentadoria aqui em Goiás é a maior desde 2014. Já são 6 anos o prazo para a Previdência Social. Chegou a 54 dias para sair. Como é que está essa situação no INSS, Rita? O governo não se move para resolver o problema? Primeiro é que, de fato, está se estabelecendo o caos, né? E eu percebo que há interesse da atual gestão, né? Da gestão, eu diria até do Brasil, junto com o presidente, né? Com o ministro da Economia, de que o caos se estabeleça no INSS. Já que desde antes mesmo da aprovação da emenda constitucional 103, né? Eles já vinham apontando para a privatização desse serviço. E nada melhor do que ter a opinião pública do seu lado para poder fazer uma privatização. Então, conduz-se o órgão para o caos. E o que representa isso, né, Maísa? Representa dizer o seguinte: diminui o número de pessoas técnicas que sabem operacionalizar a análise e a manutenção desse direito e também provoca o caos nos sistemas, nas redes de transmissão de dados. Já que no novo modelo implementado, não há acesso às redes somente dentro do Instituto. Isso acontece fora do Instituto também. É o tal teletrabalho. O teletrabalho, que é uma ação do Instituto. Mas, neste caso, não me refiro ao teletrabalho. Sim. Me refiro aos acordos de cooperação técnica que o Instituto tem feito, o que eu chamo de terceirização, já dentro do Instituto. Vou pegar o acordo de cooperação técnica feito com a OAB. Então, o advogado, lá de dentro do escritório dele, vai dar entrada num benefício, vai acessar a base do INSS, né? Ele, então, vai competir com o colega que está acessando esses dados lá dentro do Instituto também. Então, você tem uma rede precária e abre para o maior número possível de pessoas acessar. Então, se estabelece o caos. Não tem outra suspensão. Né? Então, a data prévia está sendo sucateada também, está aí colocada no rol de empresas a ser privatizada. Certo. Né? Então, com isso, a transmissão de dados no INSS vira o caos. Só para ter um exemplo, Maísa. Hoje, um colega que está no balcão, ele às vezes leva 20, 30 minutos para acessar um CNIS, o Cadastro Nacional de Informações. Isso para acessar? Para acessar os dados de um segurado. Certo? Apesar de que então, o atendimento, de qualquer maneira, demora séculos lá para o beneficiário. Eu, vendo essa matéria desse jornal local que você falava, ele estima aí de 3 até 6 meses. Eu digo que tem benefício aguardando há 1 ano. Olha só. Análise e concessão. Porque quando a gente fala de benefício, quando a gente fala de uma fila virtual, nós temos que imaginar pessoas pedindo aposentadoria, pessoas pedindo pensão, pedindo auxílio-reclusão, salário-maternidade, né? Benefícios que nós chamamos de programados. E também existem pessoas solicitando benefícios não programados. Até melhor dizendo que alguns dos que eu citei também é não programado, né? Certo. Que é a pensão, salário-maternidade e o auxílio-reclusão é não programado também. Mas, no entanto, a forma de análise desses benefícios, né? Traz aí uma característica de uma análise mais aprofundada para garantir esse direito. Certo. E o auxílio-doença. Porque grande parte da população hoje está no processo de adoecimento. Adoecimento
que eu acredito que um dos principais hoje seja o estresse, problemas de saúde mental relacionados a trabalho, a problemas familiares, a questões sociais, né? Que vai deixando essas pessoas adoecidas. Acidente de trabalho, acidentes de qualquer natureza, doenças relacionadas a cardiopatias, né? Problemas de coração, problemas nervosos, que vem tudo acumulando relacionado a problemas de saúde mental mesmo, né? Então, imagina isso tudo esperando e mais uma outra filinha, que é o que a gente chama de fila da manutenção. A manutenção é daquele benefício que já existe. Aquele benefício que já existe, o segurado tem que fazer prova de vida todo ano. Se o segurado mudar de endereço, ele tem que informar. Se houver alguma questão relacionada ao benefício, como incluir uma curatela, uma procuração, pessoas que moram, né? Tudo isso demanda trabalho para o Instituto. Existe também uma outra fila, que é essa fila que nós chamamos de atualização. Certo. Serviços de atualização, que fazem parte da manutenção do benefício. Rita, e esse problema que está instalado no INSS, ele é basicamente por falta de reposição dos servidores? Eu diria que é um conjunto, né? Ele agudiza profundamente. Porque hoje, dados da FENASPES diz o seguinte, que nós éramos 35 mil servidores, hoje somos 23 mil. O rebaixamento, ele acontece via as aposentadorias, porque há um grande número de trabalhadores e trabalhadoras do INSS que alcançaram o seu direito de aposentar, né? E foram protelando, aguardando o que ia acontecer em algumas reformas para depois usufruir desse direito. Então, de 2 anos para cá, o que aconteceu foi isso, essa demanda, né? Esse grupo grande de trabalhadores e trabalhadoras tomaram a decisão de se aposentar para não perder direitos relacionados à sua aposentadoria, né? E ainda existe um grupo muito grande aguardando, que ainda não saiu, mas que já tem o direito adquirido da sua aposentadoria. Então, observa o quanto esse rebaixamento foi de mais de 12 mil, né? Porque hoje 23 mil, eram 35 mil. Uma queda dessa no número de servidores é um prejuízo altíssimo do ponto de vista da análise e concessão de benefício, né? Correto. Casado com isso, o que a gente estava discutindo aqui, como é a transmissão de dados. Você operacionaliza direitos, né? Através da transmissão de dados. Se a rede é um caos, vai demorar porque você tem um processo na sua mão. Você tem que acessar dados para analisar. Você leva 20, 30 minutos para abrir um sistema. Você abre o sistema, analisa um pouco, cai de novo. A expressão usada, né? É assim, né? Cai a rede. Cai de novo. E repetidas vezes isso acontece durante todo o dia. A vida do servidor do INSS não está fácil, não. Não está fácil, não. E ainda quero agregar aqui uma informação, que existem umas mentiras, vou usar bem debochadamente, umas mentiras divulgadas. Ah, não, mas agora muita coisa está sendo concedida sem que o segurado tenha que ir ao INSS. Isso acontece, mas um caso ou outro, né? Aquela pessoa que tem todos os seus dados regulares na base do Cadastro Nacional de Informações, ela vai lá dar entrada num benefício, vamos dizer, um benefício não programado como salário maternidade, ela pode ter o seu benefício concedido automaticamente. Os gestores têm usado essa expressão. Mas quantos casos você tem de dados que estão certinhos na base para que esse benefício seja concedido automaticamente? A maior parte dos benefícios solicitados carece de atualização. Às vezes, um nome errado, uma atualização no endereço, uma atualização em dados pessoais, identidade, CPF, nome da mãe. Então, todo o processo passa por uma atualização de cadastro. Só
de ter que fazer essa atualização de cadastro já é uma demora no processo. Então, falar que os benefícios estão sendo concedidos automaticamente é uma grande mentira. Além disso, já tem casos de que não existe mais atendimento presencial em muitas das agências da Previdência. Isso mesmo. Para complicar, isso que nós também já estávamos aqui tocando, né? Que é de pegar o serviço e direcionar para acordos de cooperação técnica. Então, se o segurado quiser fazer isso da sua casa, a partir do aplicativo Meu INSS, ele vai criar uma senha e ele próprio vai dar entrada no benefício dele. Ele pode juntar a documentação digitalizada, ele pode fazer tudo isso lá na sua casa. Aquele que não tem acesso. Esse é o ponto. E é muita gente. Principalmente o pessoal do campo, principalmente, muitos não têm. O pessoal da agricultura familiar já fez essa queixa aqui na Rádio Trabalhador. Exatamente. Pelos dados do IBGE, eu não tenho bem certeza agora, mas me parece que cerca, né, de 1/4 da população que é assim, eles fazem o quadro da população que tem já o acesso, né? Certo. E eles dizem que mais ou menos 1/4 desse número não tem acesso à internet. E em não tendo acesso à internet, essa pessoa não tem condições de acesso ao Meu INSS. Ele então vai usufruir do quê? Do serviço remoto, que é o fone 135, que pelo 135 ele também pode requerer sua aposentadoria, né? Ele vai requerer e vai agendar um cumprimento de exigência, porque ele vai ter que levar esse documento na agência. Se ele não tem, né, esse acesso, uma parcela da sociedade contrata serviços de terceiros, como advogados, como contadores, para fazer esse serviço. Então, esse serviço ele está saindo de dentro do INSS e sendo operacionalizado. Lá na casa do segurado, pelo segurado que tem acesso, né? Certo. Lá na casa do segurado que não tem acesso à internet, mas que tem acesso ao serviço remoto, que é O telefone. o telefone 135, ou ainda nos escritórios de advogados, contadores e de outros profissionais aí, né? Que têm acesso e que oferecem seus serviços para poder dar entrada nos Mas benefícios. presencialmente na agência do INSS cada vez mais raro. Se você for lá agora, Maísa, você vai encontrar você vai encontrar poucas pessoas no atendimento relacionado à aposentadoria. Você vai encontrar um público muito mais relacionado ao pedido do auxílio-doença, porque as perícias médicas são feitas ainda dentro do INSS, mesmo que o perito não faça mais parte do pessoal. O perito hoje está lotado no Ministério da Justiça, não mais no INSS. Realmente o caos já está instalado, Rita. Isso. E além disso, quer mais? O serviço social, que é aquele que mais se aproxima da população, né? A partir da medida provisória 905, tem uma proposta de que esse serviço seja extinto. Se você fosse hoje ao Instituto, você ia perceber o quanto a população busca esse serviço, porque ela não conhece seu direito. Ela está adoecida, ela não conhece seu direito. Quem que vai fazer esse esclarecimento? É o profissional do serviço social que vai fazer esse esclarecimento. Tem agência que tem uma média de atendimento de 1.300 atendimentos por mês. Isso, se essa proposta da 905, da medida provisória 905, passa, o serviço social deixa de existir, o profissional sai de dentro do INSS e, portanto, mais um espaço que é extinto e a população fica sem ser assistida. Pois é, e está aí esse caos constituído, e aí o governo sai com uma proposta como a do decreto que estabelece a contratação de militares da reserva para assumir as funções dos servidores do INSS, como se esses militares tivessem conhecimento técnico para fazer tal coisa. O que podemos esperar de uma medida como essa, Rita? Desculpa, gente, mas eu acho tão engraçado isso, né? Porque, primeiro, são pessoas que não têm conhecimento nem com atendimento ao público, que são pessoas ligadas a uma área de atuação
que não tem atendimento ao público, né? Haja vista que Exército tem atendimento ao público, mas... Só se for na base do cacetete, né, né? gente? A gente sabe que não tem. Eles têm não têm uma esse perfil, outra não tem esse área de perfil. atuação. E ainda mais, aquele profissional que está na reserva, né? Eles, pior ainda. Porque, vejamos, são profissionais que são preparados para atuar na guerra, para atuar em frentes de demanda, né? Que depende segurança de arma, fronteira. Isso, arma, força física, né? Nada a ver com intelecto. Desculpa, não estou dizendo que não são inteligentes. Não é isso, não. É que o trabalho no INSS é a operacionalização de direito que carece conhecimento. Carece de conhecimento. Sabe que eu ouso dizer que hoje o direito mais complexo que existe é o direito previdenciário. Eu digo isso com a maior tranquilidade. Porque o profissional advogado que decide atuar nessa área, ele vai ter que estudar muito. Porque a Previdência ela é toda escalonada. Tem pessoas que têm o direito adquirido em 98 com a emenda 20. Tem pessoa que tem um direito adquirido em 99 com uma alteração feita por lei. Depois vieram mais outras alterações advindas de emendas constitucionais. Você já pensou o que virou uma grande coxa de retalhos, né? Então, não dá para poder a gente imaginar 7.000 militares da reserva atuando nem no primeiro atendimento. Nem no primeiro atendimento. Para esse primeiro atendimento, o INSS pode continuar utilizando os estagiários. Os estagiários que têm, primeiro, o interesse em ter um primeiro emprego, o interesse em se relacionar com algo próximo do que eles estudam, como os estudantes de direito, de administração, né? E outros profissionais que estão aí ligados a alguma área afim no serviço que o INSS presta. E aí, o que mais nós temos que falar? Mas é o seguinte, tem que ter concurso. A questão é essa, né? Tem que ter concurso nós público. Precisamos ter servidores com um perfil, né, aprofundado no direito previdenciário. Ele não pode ser uma pessoa que não tenha conhecimento nenhum. Agora, existe aí uma outra discussão de que convidar servidores aposentados, mais recentemente, eu acredito. Isso aí, né? Já foi uma pressão das entidades sindicais da Previdência e da Saúde, né? Isso, porque esses são profissionais que já estiveram relacionados ao direito previdenciário. Tem mais informação acerca da área. E operacionalizar significa acesso ao sistema, entender o sistema, verificar se o segurado tem vínculos que precisam ser ajustados, salários que precisam ser ajustados antes da concessão de um benefício. Então, não dá para a gente imaginar alguém que não tenha nenhum tipo de conhecimento, né, atuando nessa área. Então, para nós, totalmente fora de cogitação, e há muitas manifestações já né, contrárias à atuação de militares dentro do INSS. Né? Tá e aí, certo. só uma coisinha rapidinho. Lembrar que as centrais estão chamando um ato... Minha próxima pergunta seria essa para você. Então, manda. Pois é, as centrais já estão se mobilizando e a expectativa é de que a população saia da letargia que se encontra e apoie os atos em defesa da sua própria aposentadoria. E dia 14 agora, não é? Sexta-feira próxima, em todo o Brasil vão haver atos em defesa da Previdência Social. Primeiro, eu gostaria muito de salientar que é uma chamada feita pelas centrais sindicais. Certo. É preciso que a gente entenda e valorize as centrais sindicais. Elas são muito importantes para poder atuar junto aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Né? Então, essa movimentação que está hoje acontecendo, que acontecerá no dia 14, tem essa chamada, né? Feita pelas centrais sindicais. Então, para Goiás, o Sindifesp, que é o sindicato que atua, né, direto ao INSS, certo, está aí tentando, junto com as centrais, fazer um movimento, uma pequena carreata que vá perto das agências com um carro de som, apresente ali a sua indignação,
são as centrais defendendo o INSS. É preciso defender o Instituto. O Instituto, ele está à beira da extinção. E existe um propósito para a sua extinção, que é tentar levar tudo que há do para INSS para os bancos, para ser operacionalizado por terceiros, e o colega que está lá trabalhando no INSS. Aquele que por acaso está me ouvindo agora. Presta atenção, colega. Você acha que eles vão fazer algo para nos manter quando a intenção é privatizar? Se o ministro da Economia chama os servidores por parasitas. Parasitas, né? Agora você imagina, são os parasitas que estão atuando na saúde, garantindo atendimento à pessoa que sofre um acidente de moto e vai lá para o Hugo. São os parasitas que atuam no INSS e concede aposentadoria, concede benefício assistencial para as pessoas que não têm nenhuma renda. E são pessoas idosas, são pessoas deficientes, né? Que dependem dessa renda para comer, né? São os parasitas que estão trabalhando nas escolas todas sucateadas, né, Maísa? São os parasitas que estão atuando na segurança pública, que o Estado paga mal, o profissional de segurança pública, né? Deixa esse profissional à beira do perigo, muitas vezes, provavelmente, eu nem sei, vou falar uma besteira aqui, com armas que não competem obsoletas, com as armas de quem está hoje, né, assumindo aí o crime organizado, né? Então, a gente vê, ele fala, nos chamar de parasita. E eu fico pensando, quem que são os parasitas realmente? Será que não são as pessoas que vivem de renda lá no banco, que enche a sua conta de dinheiro e aplica e fica em casa esperando o fruto desse dinheiro? Será que os parasitas não são esses? Não, mas porque o Paulo Guedes é um parasita. Porque ele defende os rentistas. E é acusado de corrupção também, né? Acusado de corrupção relacionada a fundo de pensão. Exatamente. Vamos voltar então a chamamento aí para o dia 14, que sexta-feira, esse ato em defesa do INSS. Se você quiser ter aposentadoria, é melhor você engrossar esse ato. Porque é importante todo mundo estar ciente de que se não houver luta, não vai contar mais com o serviço do INSS. Além da carreata que você se referiu nas portas das principais agências, essa fala de alerta à população, o que mais que já está programado, Rita? A ideia é que um manifesto seja entregue para todos os trabalhadores e trabalhadoras do próprio INSS, assim como a população que esteja naquele momento buscando o serviço, né? E é muito interessante, e eu já até falei um pouco disso, no ato que nós fizemos no dia 24, que foi o dia da Previdência e o dia... Os 97 anos da Previdência, né? Pública, né? É. A gente bate na tecla que a Previdência tem que ser pública. Certo. Nesse dia eu já falava duas coisas. A primeira, minha gente, vamos para o ato e leve o seu requerimento para a gente mostrar para a imprensa há quanto tempo você está esperando a concessão de um benefício. Você tem que mostrar. Porque falar, escrever é uma coisa, mas se você tem o seu requerimento, que você requereu qualquer coisa há um ano atrás, vamos denunciar isso. E nada melhor do que um momento como esse, né? E uma outra coisa. Eu fico pensando, sabe, Maís? Qual que é a orientação quando você tem 2 milhões de procedimentos esperando? O que o INSS faz? Eu lamento, mas a gestão do INSS, ela trilha e coloca a proposta de indefere tudo e deixa as pessoas recorrerem. Eu penso o contrário. Não. Concede tudo e deixa o INSS corrigir depois. Pelo menos garante para quem tem direito. Pelo menos garante para quem tem direito, né? Porque as pessoas que têm direito, a maior parte dessas pessoas, né, estão esperando nesse benefício garantia da sua subsistência. Né? E tem uma outra coisa que talvez a gente devesse colocar aqui. Olha que coisa interessante. São mais de 2 milhões, não são? Veja bem, olha quantos processos estão aguardando nessa fila.
Quem que pode furar essa fila, mais? Quem tem ou conhecimento ou tem um pouquinho mais de recurso financeiro. Porque vai lá e protocola um mandado de segurança e faz o INSS furar a fila. Eu vou lá, protocolo e falo, eu quero a minha aposentadoria concedida nas próximas 48 horas. Então, E isso funciona? isso funciona, isso se chama judicializar o fura-fila. Tá certo? Isso se chama judicializar, furar a fila. Aliás, essa judicialização da Previdência é um outro problema que você mesmo já levantou numa outra entrevista aqui, que as pessoas estão acionando a justiça para fazerem valer os seus direitos, isso sai mais caro para o Tesouro Público, Muito mais caro. porque o processo chega a R$ 4.000 o valor do procedimento pela justiça, o que sairia só pelo INSS, cerca de R$ 900. Exato. Sem falar que é o mesmo trabalho realizado 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes. E para além disso, né, gente, é preciso que a gente perceba que é o retrabalho. Você tem uma demanda que vai para o órgão correto, né? E ali o que é que acontece? Às vezes ele é indeferido e ele vai para a justiça. Outro passo de justiça é esse que eu acabei de nomear agora. Que é o fato de eu estar numa fila, esperando a concessão do meu benefício. Tem 2.000 pessoas na minha frente. Eu vou lá na justiça, protocolo um mandado de segurança para eu furar essa fila. Pular essas mais de 2.000 pessoas e o meu processo ser concedido. Você está entendendo, Maísa, o que está acontecendo? Então, quem tem um pouco mais de conhecimento, ou tem um pouquinho mais de poder... Reforça a injustiça. Reforça a injustiça. Que é furar a fila. E não é ilegal. Pode ser imoral, mas ilegal não é. Nós estamos diante de um dilema com relação ao desmonte que está acontecendo nas políticas públicas no Brasil. Porque a questão do INSS ela é apenas uma, né? Porque a gente vê o mesmo processo acontecendo em outros estatais, onde o INSS é uma autarquia, está acontecendo o mesmo nos Correios, que a gente teve uma entrevista aqui ontem com um sindicalista dos Correios, a mesmo modus operandi, sucateia para deixar a população irritada e concluir que o melhor mesmo é privatizar, né? Colocar nas mãos da iniciativa privada o bem público. E nisso a gente vai permanecendo, ficando cada vez com serviços mais precários, cada vez mais difícil de acessar seus benefícios. Essa situação. Eu fico pensando assim, eu não tenho bem essa análise não, mas Saneago, CELG, né? Exatamente. O que é que aconteceu? A Saneago agora que está sendo objeto dessa questão de privatização, né? Mas a CELG, o tanto que encareceu a conta, né? A telefonia. Encareceu a conta e o serviço cada vez pior, né? Cada vez pior, né? Cada vez pior. Então, o caminho é privatizar mesmo? Para quem está lendo, está acompanhando nessa questão da Previdência, vamos ver como é que ficou o Chile, que é um grande exemplo, né? Porque que é o mesmo Paulo Guedes da economia que plantou lá. Que esteve lá, né? Ele esteve lá com não uma custa equipe, lembrar. Não custa nada lembrar. Com uma equipe que tinha um projeto, né? Que é o projeto que a gente chama de regime de capitalização. Já passou uma parte disso, porque os benefícios não programados, que salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, pensão, eu venho falando aqui, já repeti isso aqui várias vezes no programa, eles já podem ser terceirizados, eles já podem ser colocados para o banco, certo? Eles já podem ser de regime aberto. A emenda 103 já prevê isso. Ele não conseguiu colocar tudo, privatizar tudo, né? Mas já parte ele coloca dentro da emenda 103. Então, parte dos benefícios já vão poder ser concedidos diretamente nos bancos privados. Como é que isso vai se dar do ponto de vista da operacionalização ainda não foi colocado, né? Por falar nisso, a emenda 103 nada mais é que a malfadada reforma da Previdência.
Isso, é a reforma da Previdência que aconteceu, né? E está aí sendo implementada já no balcão do INSS a partir do dia 13 de novembro, né? Quem não implementou o seu direito até o dia 12 de novembro de 2019, provavelmente cairá numa regra de transição. Era a minha próxima pergunta. Definiram, afinal, quais são essas regras de transição? Para o regime geral, são cerca de 4 regras de transição. Sim. Né? No regime próprio, se eu não me recordo agora, acho que uma regra de transição. E aí, Maísa, eu acho que carece a gente parar um programa só para falar de regra de transição. É verdade. Certo? Para as pessoas topando, a gente vem, né? Vamos fazer. E vamos fazer. Para esclarecer a população do quais são os direitos dela agora com as mudanças na aposentadoria. E lembrando que quem adquiriu o direito até o dia 12 de novembro de 2019, né? O direito será operacionalizado de acordo com as regras anteriores. E depois disso, nós temos que analisar em que regra de transição a pessoa se adequa. E uma coisa interessante é que as aposentadorias por idade e aposentadoria por tempo de contribuição, para quem está nos ouvindo agora, acabou, tá, gente? Acabou. A partir do dia 13 de novembro de 2019, existe um novo modelo de aposentadoria, que é uma aposentadoria que há um casamento entre idade e tempo de contribuição. Tá certo? Isso é um novo modelo de aposentadoria. Então, Explica isso melhor, Rita. Na verdade, não melhora, né? Ele dificulta o acesso ao benefício, porque as mulheres colocou uma idade acima que a aposentadoria por idade das mulheres que adquiriram o direito até dia 12 de novembro de 2019 era com 60 anos, 15 anos de contribuição. Certo. A partir do dia 13, aquela que não alcançou o direito adquirido, né, vai ter que completar 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Certo? O homem, 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Vai ter uma regrinha de transição aí para os homens que tem 15 anos de contribuição aí também. Depois, na hora de a gente falar de regra de transição, a gente traz isso, né? E o valor do benefício, o cálculo, ele rebaixa demais o salário. Porque antes era 70% da média de julho de 94 para frente. Ela era mais vantajosa porque ele excluía 20% dos menores salários. A partir da emenda, não. Ele pega toda a vida produtiva, ele não descarta nenhum valor. E quando você não descarta os valores menores, quando você faz a média aritmética de toda a vida produtiva do segurado, o valor do benefício cai, porque entra os menores valores na média. Certo. Né? E ele vai ter direito só de 60% se ele alcançar. Se for uma mulher 15 anos, um homem com 20 anos. Certo? 60%. Cada ano a mais, ele leva mais 2%. Portanto, para que uma mulher tenha o seu direito de um benefício com essa média total, ela tem que ter 35 anos de contribuição. E um homem tem que ter 40 anos de contribuição. Portanto, lembra que eu falei assim? A emenda, ela dificulta o acesso. Porque se você tinha uma perspectiva de se aposentar, né, por tempo de contribuição com 56 anos de idade, por exemplo, não, agora você só aposenta se for um homem com 65 anos de idade. Se for uma mulher com 62 anos de idade. Você gasta mais tempo para poder alcançar o benefício e vai receber um benefício menor. Pois é, e engraçado que nessa contrapartida aí, o governo federal gastou foi 20 bilhões de reais em emendas parlamentares para o nosso Congresso aprovar uma derrocada dessa para toda a população. Causa espécie, né? Qual que é o interesse de cada um, né? Desses parlamentares que estão lá, né, Maísa? Pois é. Porque, na verdade, a gente fica muito impressionada que a mídia, como é que a gente fala? A mídia tradicional. Tradicional, né? É usada para contar um montão de mentira para o povo. As pessoas concordando com coisas absurdas, né?
concordando com ataques às pessoas negras, concordando com ataques às mulheres, à pessoa com deficiência. Por quê? Porque tem um governo que está aí validando essas coisas. Ataques Os portadores de HIV, que é o mais recente. Isso. Então, quer dizer, você vai vendo que é um governo que está contando um monte de mentiras para o povo. Nós não podemos deixar de ser pessoas solidárias. Nós não podemos deixar de ser pessoas que tratam a outra pessoa com fraternidade, com empatia, né? O servidor do INSS tem que estar lá no guichê atendendo as pessoas. Ele não pode só estar escondido atrás de um computador, porque quando ele está lá lidando com a população, ali no tete-a-tete, é mais fácil até de conceder um benefício. É muito mais rápido. Maísa, quando nós atuávamos no guichê, com os agendamentos no guichê, o processo era digital, nós chegávamos a conceder benefício junto do segurado em até 60%. Pois é. O que ficava represado, dependendo de análise mais aprofundada, né, eram poucos processos. Para a gente ver hoje 2 milhões de procedimentos enganchados no INSS. Não, e nisso a pessoa está conversando com o atendente ali. Ela está esclarecendo qualquer dúvida que venha a ter. É uma coisa, até uma questão de humanidade. Agora você joga o sujeito para um atendimento virtual, você não consegue falar da sua dúvida, é igual telemarketing, você fica eternamente tendo a mesma resposta, sendo que a sua pergunta nem foi aquela. É uma situação difícil. E quando você está junto da pessoa, às vezes você próprio vai falando com ela e vai entendendo, percebendo, né? E fica mais fácil. Por isso, eu vou ressaltar o papel do serviço social no INSS, né? Fundamental. Ele tem que ser mantido na estrutura do INSS. E está correndo o risco de ser extinto. Ele, atualmente, por medida provisória, ele está extinto. Tá certo? Essa medida provisória carece de votação no Congresso. Então, vamos voltar ao convite aí para o povo participar do dia 14. Tem alguma manifestação, além da carreata? Vai ter alguma concentração em algum local? Para tal, como no dia 24, houve uma concentração na Praça do Bandeirante, né, com várias entidades presentes, houve distribuição de bolo para comemoração dos 97 anos da Previdência. Tem mais alguma coisa agendada? Tem muita entidade envolvida. Então, está centralizado isso? Cada uma vai fazer em alguma atividade, em alguma agência da Previdência? Não, a ideia é fazer essa itinerância dessa vez. Ah, tá. Não é essa itinerância... tentar ir na agência, ao invés de fazer uma concentração como a gente fez no dia 24, ir até a agência, como eu já até disse anteriormente, né? Tentar dialogar e o que para mim, nesse momento é muito importante, as centrais mostrarem a sua cara. Porque as centrais, elas têm sido muito atacadas. Na verdade, o sindicalismo, né? O sindicalismo, né? Mas as centrais, elas estão sendo atacadas porque são colocadas assim como se elas não tivessem um papel a cumprir, né? Então, nesse momento, é muito interessante isso. Então, na verdade, o ato, a proposta é essa itinerância. Ir até as agências. Ainda, né, que com um grupo menor de pessoas, mas levando essa mensagem, levando um material escrito para poder divulgar a posição das entidades sindicais, das centrais, em relação ao desmonte do INSS, a essa questão de militares ocupando espaços dentro de entidades civil, né, de atuação de civil, colocando a população refém, muitas vezes, de quem não sabe nada, de quem não é capaz sequer de dar uma pequena informação acerca da reforma, acerca da Previdência, né? E para além disso, Maísa, também tem aqui um calendário. Exatamente. Vamos reforçar esse calendário. Vamos reforçar esse calendário, né? Existe aqui uma proposta para o dia... Aliás, hoje, né? Hoje, dia 12 de fevereiro, já tem um ato em defesa do serviço público lá no Auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. Isso. Essa ideia, né, é de estar envolvendo parlamentares, entidades nacionais, as entidades estarem ali fazendo esse ato, colocando a gravidade disso,
disso tudo. É preciso lembrar a proposta de reforma administrativa. É preciso lembrar que existe uma medida provisória, né, propondo o rebaixamento de 25% do salário dos servidores públicos. Então, tudo isso tem que ser objeto de debate pelos deputados. Então, para hoje, lá na Câmara dos Deputados, tem esse ato, né, que eles chamam de defesa do serviço público por tudo que aconteceu. Existe um arcabouço aí, né? A proposta da reforma administrativa fala que atacam o serviço público, como a que o Paulo Guedes fez, né, que está aí viralizada e todo mundo entendendo que ele deve ser, inclusive, responsabilizado juridicamente. Com certeza. Pelo que ele está dizendo, o disparate dito, né? Parece até que a máquina do serviço público, ela não funciona. O Paulo Guedes, se ele precisar hoje de ser atendido no UGOL, ele vai ser atendido por pessoas contratadas do serviço público. É contrato? Mas é serviço público. Tá certo? Lá no Hugo, vai ser atendido por servidor público. Então, a gente não pode esquecer onde é que está o servidor público. Porque se você esquece, se você trata como uma massa sem forma, você não se vê sendo atendido por um servidor público. Você vai na escola do seu filho, né? Você vai ser atendido por uma secretária, uma coordenadora, ou mesmo até pelo professor do seu filho. Servidor público. Então, a gente não pode esquecer onde é que está o servidor público, né? E o Paulo Guedes? Qual que é o perfil dele? Qual que é o perfil dele? Ele sempre esteve no serviço público. Ele sempre se beneficiou da... Ele sempre se beneficiou. É isso que eu falava. Por que será esse interesse todo em levar o serviço público para a iniciativa privada? Para que ele seja desculpa, Paulo Guedes, um parasita. Porque ele é um que defende o rentismo no Brasil. É verdade. E se você defende os rentistas, você está defendendo parasitas. Porque ainda se o recurso público fosse para um banco e esse banco estivesse investindo, né, para os meios de produção do país, tudo bem, mas não é. Ele vai ser um dinheiro que vai estar parado, rendendo dinheirinho. Todo mundo acha isso lindo, né? Será que ninguém nunca parou para pensar que isso é o pior para um povo? O dinheiro parado é pior para um povo. Você tem inflação alta, você tem juro alto, você não gera emprego, né? Só para lembrar que os absurdos que acontecem, né? O Cláudio está aqui me lembrando o lucro que aconteceu do Itaú em 2019, que foi o lucro líquido, viu, gente? O lucro líquido. Somente 26 bilhões 583 milhões. Não, demais. Os e você sabia que ele deve? Né? E você sabia que ele deve previdência? Deve previdência. Esse dinheirão todinho que está aqui, ó. Dá para mostrar lá o dinheirão todinho. Esse dinheirão todinho tinha que estar pagando previdência. Eles não pagam a previdência, meu povo. E como o Itaú tem Bradesco, como o Itaú tem a Rede Globo, como o Itaú tem tantas JBS. outras, JBS, né? Teve o perdão de considerável dos seus de impostos aqui em Goiás e não paga a previdência. Não né? paga a previdência. E aí, continuando a história do nosso calendário. Né? Dia 14, então, de fevereiro, sexta-feira, é o Dia Nacional de Luta unificado com as centrais sindicais e vai haver, como a Rita já adiantou aqui, essa mobilização nas agências. Várias agências devem ser visitadas nesse dia 14, com a participação das centrais sindicais e várias outras entidades. No dia 7 de março, sábado, encontros setoriais do Seguro Social, do INSS, da Seguridade Social e Anvisa. Isso vai ser em Brasília ou vai ter em todos os estados? Isso é uma concentração em Brasília, né? Certo. Feita pelas coordenações nacionais. A Correto. federação, né? E a confederação que chamam, até porque aqui os encontros setoriais do Seguro Social, precisa a gente valorizar esse encontro, porque aqui terão a participação dos técnicos, do serviço social,
e dos profissionais que atuam na área, né, de análise, concessão e manutenção de benefício. Tá certo. E no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher também, vai haver a plenária da FENASPES. Na verdade, a FENASPES ela está chamando uma reunião que começa antes, porque ela chama a reunião da diretoria, os encontros setoriais, né, e essa plenária. Por isso que começa no dia 7. Certo. Tá certo? Esses encontros são da FENASPES e depois, no dia 8, Dia Internacional da Mulher, eu chamo aqui a atenção da FENASPES, a FENASPES faz a plenária, mas devia estar fazendo também uma grande manifestação, chamando as mulheres para poder se inteirar, né, do que é estar mulher numa sociedade tão competitiva, viu? Deixa esse recadinho para vocês. E no dia 18 de março culmina, né, com um indicativo de greve geral, inclusive a educação contra a reforma do Estado e em defesa da educação. A CNTE já definiu que esse vai ser o dia 18 de março. E várias outras categorias, né? Agora é lutar pela unificação dessa data, né? Porque fortalecer essa data, já que o esvaziamento, eu chamo, né, o esvaziamento dos órgãos públicos via as aposentadorias, né? A falta do concurso público favorece a desestruturação dos órgãos públicos. Portanto, quem vai defender isso, gente, somos nós. Tá certo. Quem está no trabalho, na ativa, os aposentados e aposentadas, que devem estar fortalecendo para a população em geral a importância dos órgãos públicos. Perfeito. Nós estamos chegando ao fim de mais um programa Antena Ligada. Então a gente reforça novamente esse calendário que a Rita veio explicar e convidar aqui. Principalmente, hoje em Brasília está acontecendo esse ato em defesa do serviço público. Serviço público esse que vai sendo atacado de todas as formas. Vai ser no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados. E principalmente, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, Dia Nacional de Luta Unificado com as centrais sindicais em defesa do INSS. Rita, suas últimas palavras nesse dia de hoje. Assim, eu fico muito apreensiva com a questão do INSS, né? Porque ainda há colegas dentro do INSS que não compreenderam o real, né? O real mote desse governo para a Previdência. Eu sei, colega, que você está defendendo a atuação no que nós dentro do Instituto identificamos como BMOB, benefícios, né, que estão no serviço de operacionalização, que precisa ser apurado. Eu sei que você está recebendo por esse serviço à parte, mas esse serviço vai acabar, ele vai acabar. E se nós não defendermos o INSS, a nossa carreira, isso tudo vai acabar. Então fique atento. Eu deixo aqui, né, eu tento aqui sensibilizar o colega. Você que não quer, a gente chama para você participar, você entende que não, que o sindicalismo deve estar defendendo o BMOB, porque esse é um bom momento da categoria. Concordo, bom momento da categoria, mas ele é extremamente passageiro. Se há uma coisa volátil, é o BMOB. Vai acabar. E a sua carreira? Então, dia 14, venha participar do ato que vai acontecer em defesa do INSS. Perfeito. Um bom dia a todos e a todas e vamos para a luta, dia 14, defesa do INSS. Bom dia, até amanhã.